Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ponto de Acumulação e você está em mais um vídeo do nosso curso de Python. Este é o quarto vídeo da nossa quinta aula e nessa quinta aula nós falamos de controle de fluxo, condicionais, o if, else e demos vários exemplos de como que isso funciona, como funciona o controle de fluxo em Python. Mas, revendo os vídeos, eu percebi que pode ter ficado um pouco confuso a questão dos condicionais envolvendo listas e dicionários. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para deixar um pouco mais claro o que realmente está acontecendo e aproveitar para explicar um pouco melhor como que o if funciona por debaixo dos panos. E já que esse já é um vídeo um pouco mais diferente, porque esse vídeo na verdade é um adendo que as aulas, eu não tinha planejado exatamente esse vídeo, então eu resolvi trazer uma outra forma de você programar em Python, de escrever pequenos scripts com Python, que é você fazer isso direto no terminal. Como assim? Você pode abrir o seu terminal, seu prompt de comando, e você pode escrever comandos Python nele. No caso aqui, como eu estou em uma máquina Ubuntu, uma máquina Linux, a maneira de fazer isso é simplesmente iniciando aqui, escrevendo Python 3, dou um clique, aí eu já entro aqui no terminal iterativo do Python. E agora eu posso escrever códigos Python e ele vai rodar esses códigos e exibir diretamente no terminal. Mas se você não está familiarizado com Linux ou com terminal, ou se você prefere continuar usando o Colab ou o editor que você esteja usando aí, pode continuar. Eu só quis dar um tchan a mais aqui para essa aula, trazendo esses códigos no terminal. Até porque eu vou escrever códigos mais simples, mais curtos aqui, então tá tudo bem. Pois bem, mas voltando aqui para o assunto da aula, o que foi que a gente viu nos últimos vídeos? Mais especificamente, o ponto em particular que eu quero detalhar mais é a questão de você ter uma lista e você usar essa lista dentro do condicional if, né? Por exemplo, vamos dizer que eu estou uma lista aqui de movimento do xadrez, né? Isso era um dos exemplos que a gente tinha lá no último vídeo, que a gente falou sobre o uso de condicionais no movimento do rock. Então vamos dizer que a gente tem aqui uma lista de movimentos, sei lá, com um movimento só. Digamos, esse movimento, rei se moveu para E8. É uma lista que obviamente não está vazia. Então, podemos até printar aqui, print movimentos. E aqui temos aqui a lista, podemos ver o tamanho dela. Só para a gente se acostumar aqui como funciona esse terminal interativo, né? Então tem tamanho 1. Podemos acessar aqui a posição 0. Tá aí, então funciona normalmente aqui. Escrever o Python no terminal só é um pouco mais limitado, né? A gente não dá para escrever códigos muito grandes aqui no terminal, pelo menos eu não tenho esse costume. Mas para escrever códigos pequenos, códigos de teste assim, coisas que a gente vai querer testar rapidamente, dá certo. Pois bem, mas o que acontece, por exemplo, se eu botar só movimentos, certo? Ele meio que vai printar aqui essa lista, né? Meio que como se eu estivesse chamando o print, mas eu não printei, eu só digitei aqui, ele já exibiu aqui na saída padrão essa lista. Então quando a gente faz isso, você vê que isso aqui é uma lista. Então o que acontece quando a gente faz isso? If movimentos, aí print alguma coisa aqui, print, já foram feitos movimentos, já foram realizados movimentos. E eu posso botar também um else se eu quiser, else, print, não foram realizados movimentos, né? Não foram realizados movimentos ainda. Nas últimas aulas a gente lidou muito com esse tipo de coisa. E o que foi que eu expliquei nesses últimos vídeos? Eu expliquei que esse tipo de condição vai analisar o seguinte, vai ver se essa lista não está vazia. Aqui está se perguntando, a lista movimentos não está vazia? Se sim, ele vai entrar nesse condicional, se não, vai entrar nesse outro condicional. E a gente sabe que a lista de movimentos não está vazia, porque ele tem um elemento aqui, esse movimento aqui em particular. Então ele vai entrar nesse primeiro condicional. Então podemos até rodar. Então ele entrou no primeiro condicional, já foram realizados os movimentos. Certo? Eu posso até movimento, redefinir aqui o código para uma lista vazia e chamar novamente aqui esse código e ele vai, obviamente, printar esse segundo, porque o condicional if movimentos não vai ser verdadeiro, ele vai ser falso porque a lista vai ser vazia. Então não foram realizados os movimentos ainda. Isso acontece porque eu redefini a variável movimentos. Mas aí entra aquela questão, movimentos é uma lista. Se a gente botar aqui type movimentos, type lista.
E eu expliquei que o if ele vai avaliar o true ou false de um valor booleano. Então, quando eu escrevo if alguma coisa, vamos escrever if alguma coisa, esse alguma coisa tem que ser um booleano, que é o que ele vai avaliar. Ele vai avaliar se o valor desse booleano é true ou se é falso. Se for true, vai executar. Se for falso, ele parte direto ou entra no else, caso tenha um else. Ou no elif, caso tenha elipse. Mas tem que ser um booleano. Como que pode escrever if movimentos e passar movimentos que não é um tipo booleano, é um tipo lista, e mesmo assim a coisa funcionar? Isso acontece porque, por debaixo dos panos, o Python está fazendo uma conversão. Ele está pegando essa coisa que eu estou passando depois do if e está convertendo o que quer que seja esse objeto, essa coisa que eu estou passando, para um tipo booleano. Então rola aqui uma conversão de tipos. Bem, houve um pequeno erro aqui na gravação da segunda parte desse vídeo. A imagem ficou um pouco zoada. Então eu resolvi regravar o que eu falei nessa segunda parte. Mas, pois bem, retomando o fio da meada, eu estava dizendo que o if ele avalia uma condição booleana. Então quando eu faço if alguma coisa, esse alguma coisa tem que ser um booleano. E se ele não for um booleano, o que o Python vai fazer por debaixo dos panos é fazer um casting, ou seja, ele vai transformar, vai converter esse objeto, que pode ser de qualquer tipo, em um booleano. E aí como que o Python faz isso por debaixo dos panos? Vamos só redefinir aqui as variáveis. A gente tinha as variáveis movimentos, acho que era rei, é 8, o que eu tinha o exemplo de antes. Então movimentos, quando a gente confere aqui type, movimentos, vai ser um tipo list, certo? Não, então não é um tipo bool. Quando eu faço if movimento, vamos rever aqui o exemplo, print, já foram realizados movimentos. Vamos deixar sem o else mesmo. Então já foram realizados movimentos. Então quando eu faço isso aqui, o que o Python está fazendo é convertendo essa variável movimentos, que é uma variável do tipo list, para uma variável do tipo booleano. E no caso, essa variável do tipo booleano vai ter o valor true, certo? Mas se eu faço movimentos igual a lista vazia, igual a list, ou seja, estou redefinindo aqui o valor da variável, agora vai ser uma lista vazia. Se eu faço o mesmo print, if movimentos, nada acontece. Vamos até botar um else, né, para ficar melhor. Else, print, não foram realizados movimentos ainda, certo? Então quando eu faço aqui, ele entra no else, porque o Python interpretou esse objeto, que é uma lista, como tendo um valor falso. Aqui em cima, nesse if, ele interpretou como tendo um valor true. Então o que a gente precisa entender é como que o Python faz isso. Porque em alguns momentos ele interpreta essa lista como falsa, e em outros momentos ele interpreta essa lista como true. E mais geralmente, como que ele faz essa interpretação para outros tipos, que não necessariamente é uma lista. Como que ele interpreta isso para o tipo dicionário, um tipo int, para um tipo float. Existe um procedimento que o Python faz para verificar isso. Vamos dar aqui um clear no console para limpar. Vou colocar aqui como comentário o tipo de interpretação que o Python pode fazer. Ele pode interpretar um objeto como valor true, ou seja, que é valor verdadeiro, ou ele pode interpretar como valor falso, certo? Então todo objeto em Python, seja ele de qualquer tipo, não interessa qual seja o tipo dele, ele pode ser interpretado como tendo um valor verdadeiro ou pode ser interpretado como tendo um valor falso. E para a gente saber qual é o valor booleano desse objeto, a gente tem uma função especial, que é a função bool. Então quando eu passo aqui bool e passo qualquer objeto, por exemplo, o objeto movimentos, ele vai retornar um booleano, true ou falso, dependendo se o Python considera esse objeto como tendo um valor verdadeiro ou como tendo um valor falso. No caso aqui, interpreta como tendo um valor falso. Movimentos aqui é uma lista vazia, né? Mas novamente, se eu redefinir movimentos para uma lista não vazia, eu esqueci de colocar o igual aqui, né? E aí chama aqui novamente o bool movimentos. Agora ele tem um valor true, ou seja, o Python está considerando essa lista como tendo um valor true.
E então, o que essa função bool faz, na verdade, por debaixo dos panos? Ela está chamando outras duas funções. Vou até botar aqui como comentário. Existem duas funções, o dunderbool e o dunderlame. Essas funções são o que a gente chama em Python de funções mágicas. Elas são funções que os objetos possuem, ou na verdade podem possuir, nem todo tipo de objeto vai possuir essas funções, mas caso possuam, são funções que podem ser chamadas por esses objetos. A gente vai ter uma aula toda dedicada a essas funções que a gente chama de funções mágicas, mas por debaixo dos panos, o que essa função bool aqui, sem um dunder, está fazendo é o seguinte: a gente passa um objeto para essa função bool e aí ela verifica, esse objeto possui essa função, esse método dunderbool. Se o objeto possui esse método dunderbool, então chama esse método. E esse método vai retornar true ou false. Caso o objeto chamado não possua o método dunderbool, ele checa a próxima condição, que é o dunderlame. Então, se o objeto possui esse método dunderlame, que é simplesmente um método que calcula o tamanho do objeto, então esse método é chamado, o tamanho do objeto é calculado, e se o tamanho do objeto for maior que 0, então retorna true. Se for 0, retorna false. E se o objeto não possui nem o método dunderbool, nem o método dunderlame, então por padrão ele tem um valor considerado como sendo verdadeiro. Então por padrão o bool vai retornar true. E aí só um adendo, esse método dunderlame é justamente o método que é chamado por debaixo dos panos quando a gente faz o lame. Quando a gente quer calcular o tamanho do objeto, a gente usa o lame, movimentos, né? E esse lame só funciona para objetos que implementam esse método mágico, o dunderlame. Então, aqui o movimento é uma lista. Lista é um tipo de objeto em Python que implementa o dunderlame. Então, quando eu faço lame movimentos, vai dar certo aqui e ele printa aqui o tamanho do objeto, que no caso é 1. Mas se eu chamo lame de 1, por exemplo, 1 é um inteiro. Inteiro é um tipo de objeto em Python que não implementa o dunderlame. Então, quando eu tentar rodar esse código, o que vai acontecer é que eu vou ter um type erro. Objeto do tipo int não possui o método lame. Ou seja, o que, traduzindo, quer dizer que por debaixo dos panos ele não implementa o dunderlame, a classe int. Mesma coisa aqui para a classe float. Eu só chamo 2.0 aqui. A classe float não tem um dunderlame. Pois bem, então recapitulando, a gente tem um método bool e esse método ele chama outros dois métodos. Ele chama o método dunderbool, que é um método interno do objeto, e chama, caso não exista o método dunderbool, ele chama o método dunderlame. E caso não tenha nenhum desses dois métodos, por padrão, retorna true. Então ele chama o dunderbool e o dunderbool vai tornar um true ou false. Caso não tenha um dunderbool, ele chama o dunderlength e compara. O length aqui vai retornar um inteiro, obviamente, que é o tamanho do objeto. Se o tamanho for maior que 0, retorna true. Se for 0, retorna false. Então é exatamente isso que acontece quando a gente faz o if movimento. Movimentos, vamos colocar aqui print. Vamos colocar. Tem movimentos. Eu esqueci de fechar aqui a aspa, né? Erros acontecendo aqui ao vivo. Tem movimentos. Por quê? Então, o que foi que aconteceu internamente? Ele converteu esses movimentos, que é um tipo list, para um tipo bool, chamando o bool movimentos. E deu true, porque enfim, porque movimentos é uma lista aqui que possui elementos. Mas o que de fato aconteceu aqui? Uma lista, ele não tem um método dunderbool, ele tem um método dunderlame. A gente pode até saber se um objeto possui ou não esses métodos usando um outro método, outra função, que é o resattr. Então, resattr é um método built-in no Python que você passa um objeto, passa o nome de um método, ele vai retornar se aquele objeto possui ou não aquele método. Então, por exemplo, movimentos, eu quero saber se ele tem um método dunderbool implementado dentro dele. Aqui vai dar falso, porque lista não implementa dunderbool, mas ele implementa o dunderlame. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos chamar objeto aqui de movimento. Vamos exibir na tela três coisas. Vamos exibir o tipo do objeto. Vamos exibir o... Vou até copiar e colar aqui, né? Se esse método possui ou não o dunderbool. Se esse método possui ou não o dunderlame.
e o bool desse objeto, certo? Então, dando um enter aqui, a gente vê que esse tipo de objeto é uma lista. Ele não possui o objeto tipo lista, não possui o método underbool. Então, quando eu chamo o bool, ele vê não tem o underbool, então olha para o length, que ele tem o método underlength. Então, ele vai calcular o length desse objeto. Tem o length do objeto, vai dar 1 aqui no caso, né? 1 é maior que 0, então, portanto, ele vai retornar true. Mas se eu defino aqui o obj como sendo, por exemplo, uma lista vazia, chamo novamente aqui, o length vai dar 0, e quando eu chamo esse código inteiro aqui que eu fiz, lista, objeto tipo lista, não possui o underbool, possui o underlength, só que o length aqui deu 0. Então, quando eu chamo o bool aqui, vai dar false. Vamos ver, marquei um objeto, vai ser um dicionário vazio. Aí, chamando novamente esse cara aqui, tipo dict, não possui o método do underbool, então quando eu chamo o bool, ele vai chamar o método, vai ver se tem um length, e tem um length. A gente consegue calcular o tamanho de um dicionário. No caso aqui vai ser 0, né? Porque não tem nada nesse dicionário, mas eu posso redefinir para ser um dicionário com um valor, por exemplo, chave 1, valor A. Então, agora o length desse objeto vai ser 1, que eu tenho um par chave valor. E quando eu chamar o bool dele, por exemplo, agora vai ser obj. Agora vai ser true, porque vai ser um objeto com tamanho maior que 0. E, por exemplo, para int, esse objeto aqui vai ser um int. Aqui eu percebi que tem um pequeno erro, né? Eu estou chamando o objeto, aqui também deve ser obj. Errando aqui ao vivo, né? E corrigindo ao vivo também. Agora sim. Então, o objeto tipo int, ele possui um método underbool, mas não possui um underlength. A gente não consegue calcular o length de um inteiro. Mas ele tem que implementar o underbool e basicamente a implementação é o seguinte: se for 0, vai ser falso, se for qualquer coisa diferente de 0, é true. Então, por isso que quando eu chamo o bool de 1, dá true, porque ele é diferente de 0. Mas se eu chamo um bool de 0, vai dar false. Mesma coisa para float. Então, se eu chamo aqui o bool de um float, só 1.5, vai dar true aqui, porque é diferente de 0. Mas se eu chamo o float 0, por exemplo, posso botar vários caras decimais aqui, se eu quiser, vai dar false, porque é 0. Então, basicamente, a regra para números, valores numéricos é false quando for 0, se não for 0, é true. Então, bora até resumir aqui o que a gente falou. Então, para listas, tipo list, o que acontece? True, se tiver elementos. False, caso contrário. Para lista e dict, né? Qualquer coisa que não tem um underbool e tem um underlength vai ser assim. Para int e float, tô falando aqui dos tipos básicos, né? É true se for diferente de 0. False, caso contrário. E aí, só recapitulando, quando a gente faz aqui if alguma coisa, o que vai acontecer é que ele vai converter se alguma coisa, não interessa que seja, para booleano, usando essas regras que eu comentei, e aí sim ele vai verificar se esse valor vai ser verdadeiro ou falso. Então, essa foi a explicação. Eu espero que eu não tenha confundido mais do que elucidado, mas eu achei importante trazer essa explicação de como que a coisa funciona por debaixo dos panos. Então é isso, por hoje é só. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o joinha. Bons estudos e até a próxima.